Elivaldo Barbosa, o governo Michel Temer é um governo que já está pronto para a transição. Onyx Lorenzoni, o deputado Onyx Lorenzoni, não sei se tem mandato o Onyx Lorenzoni. Tem mandato. Tem mandato, do Democratas. Do Democratas. Ele agora trabalhou durante toda a campanha de Jair Bolsonaro, esteve à frente da campanha e deverá ser o próximo ministro-chefe da Casa Civil, Elivaldo Barbosa, e falou que a transição está pronta. São 50 nomes que o governo pretende fazer, indicar para essa transição, mas nem todos os cargos deverão ser ocupados nesse primeiro momento. Exatamente. Onyx Lorenzoni é o coordenador da transição do lado do presidente eleito Jair Bolsonaro e Eliseu Padilha, o ministro-chefe da Casa Civil, é o representante da transição do lado do governo do presidente Michel Temer. Portanto, essa equipe irá se afinar, definir, é mais a busca de informações. A estrutura do governo federal é enorme. Você imagina o pouco tempo que terá para que se tenha acesso às informações básicas, fundamentais, para que o governo possa iniciar sem grandes traumas e consequências ruins para a realização dos serviços essenciais no país. O repórter Délio Rocha, de Brasília, traz para nós as informações de como acontece esse processo de transição do governo Temer para o governo Jair Bolsonaro. A instalação da equipe de transição é regulamentada pela Lei 10.609 de 2002 e a norma também define o objetivo da equipe, que, conforme a lei, permite que o presidente eleito indique até 50 pessoas para compor o grupo provisório de trabalho. A lei também garante a equipe inteirasse do funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública federal e estabelece que os membros do grupo terão acesso às informações relativas às contas públicas e aos programas e projetos do governo federal. A equipe de transição do novo governo começa a se instalar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil nesta quarta-feira, durante 60 dias até a posse presidencial. É aqui que vai funcionar o governo provisório de Jair Messias Bolsonaro. Após a posse, o presidente passa a despachar no Palácio do Planalto. Mas até subir a rampa do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai despachar com sua equipe aqui mesmo no Centro Cultural Banco do Brasil. E o espaço já ganhou reforço na segurança, feita com homens da Força Nacional e da Polícia Federal. Dos integrantes da equipe de transição, pelo menos um nome já é conhecido, o do deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, que vai coordenar os trabalhos no Centro Cultural Banco do Brasil. O deputado também já foi apontado como futuro ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição. O Ministério da Educação deve absorver, como foi antes, a questão da cultura, não sei se talvez o esporte vá para dentro da educação, né? Com isso você já dá uma boa enxugada, né? Integração regional e cidades é algo que podem trabalhar junto, então, mas o pessoal está estudando isso. Ao mesmo tempo, o presidente Michel Temer reforçou sua disposição em colaborar intensamente com a equipe de transição do novo presidente. A transição já está praticamente formatada, organizada. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, que ele fará, tal como já disse, um governo de muita paz, de muita harmonia, que é o que mais o nosso país necessita. Bom, agora cumprir esse protocolo da transição, mas como disse o Elivaldo Barbosa, essa transição é fundamental para evitar que haja processo de continuidade e que as equipes técnicas estejam prontas para conduzir o governo em 2019. Tanto é que existe legislação específica para tratar de transição administrativa, tanto na esfera federal como nos estados e também nos municípios. Portanto, é essencial que aconteça. É claro que no caso do Brasil, não vai dar tanto atropelo assim, Joelson, porque não diria que são aliados. Sim, é. Mas são, de certa forma... Então, mais ou menos dentro de um campo ideológico parecido. Campo ideológico parecido. Eu tenho certeza que a equipe do presidente Michel Temer não vai botar lá casca de banana para a equipe do Jair Bolsonaro escorregar e cair. Não tenho certeza que não vai acontecer isso, né? Talvez fossem adversários assim, frontais, opostos. Dificulta aqui uma denúncia acolá, como sempre acontece nas transições. Mas eu acho que com o tempo vai já engrenar tudo e a transição resultar num novo governo para conduzir o país.
Ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao SBT e ele falou muito a respeito das intenções do governo em fazer uma gestão reformista. Reforma na Previdência e controle das contas públicas foram alvo das questões apresentadas pelo SBT. Vamos ver qual é a disposição do presidente Jair Bolsonaro para trazer a reforma da Previdência já em 2019. O vice do senhor, general Mourão, disse que gostaria de ver a reforma da Previdência, que foi proposta pelo governo Temer, em votação no Congresso ainda este ano. O senhor concorda com isso? Olha, a reforma nossa é de pouco diferente da do Temer, mas nós vamos procurar o governo e procurar salvar alguma coisa dessa reforma. Eu acho que da forma como ela está sendo proposta, não adianta eu ser favorável ou o general ser favorável, né? Nós temos que ver o que pode ser aprovado, que passa pela Câmara e pelo Senado. Agora, nós não podemos não aprovar nada no corrente ano. Ela é bem-vinda e será feita, no que depender de nós, com muito critério e muita responsabilidade. Vamos falar um pouquinho de economia. O futuro ministro do senhor, Paulo Guedes, tem uma previsão de acabar com o déficit de 139 bilhões de reais nas contas públicas em um ano, ou seja, passar das contas públicas no vermelho para o azul. Como que seria possível essa solução? Ele quer enxugar a máquina o máximo possível, né? Reduzindo o número de estatais e reduzindo despesa, até para servir como exemplo. Esse caminho tem que ser procurado, mesmo sabendo que com essas medidas não seria o suficiente. O que nós temos conversado é o seguinte: temos que tomar medidas de modo que entre mais dinheiro no caixa do Tesouro sem aumentar a carga tributária. E como fazer isso? Exatamente, não é nenhuma fórmula mágica, né? A Inglaterra fez uns 20 anos atrás, o Trump fez há pouco nos Estados Unidos, sabendo que são as economias completamente diferentes, mas não temos outro caminho a não ser diminuindo a carga tributária. Entrevista de Jair Bolsonaro, que até nesse final faz uma referência um pouco à economia norte-americana, e a imprensa norte-americana tem comparado o estilo dos dois, né? Inclusive no momento de fazer campanha, utilizando mais as redes sociais para se comunicar com os eleitores. Ele segue aí uma tendência até mundial. Você vê que esse segmento da política extrema mais à direita, ou o segmento mais à direita, ocupando espaços nos Estados Unidos, na França, na Argentina. Agora essa onda chega no Brasil. E a reforma é uma meta do governo Jair Bolsonaro. Evidentemente que isso deve passar pela apreciação de um Congresso com o qual ele tem que se relacionar. Tem que se relacionar e se relacionar bem afinadinho. Você percebe que com todo o entrosamento que teve com o Congresso, o presidente Michel Temer não conseguiu concluir a reforma da Previdência. Por quê? Porque há uma distância muito grande em relação à formação de consensos. E mais, Joelson, não tem como a reforma da Previdência não trazer descontentamento. Não tem como. Vamos fazer uma reforma que congregue todos os interesses do país, vai sair tudo bem, vamos aplaudir. Não, alguém vai perder. Pode ter absoluta certeza que não vai agradar todo mundo a reforma da Previdência. Agora ela tem que ser feita, né? E daí as dificuldades.